Fala aí, pessoal, faça um maravilhoso dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem e se não estiverem bem, podem ficar muito bem. Isso é fantástico, é maravilhoso. Bom, estou com a cara um pouquinho amassada e olha que a gente sempre procura se preparar, mas é assim, é reflexo de uma noite dormida, né? E assim E assim ocorrem todos os dias. A gente se prontifica a trazer o nosso melhor, procuramos trazer as nossas melhores sementes pelas manhãs, né? Toda manhã, das 7 da manhã, a gente vem e traz aqui uma metáfora, uma história, uma pequena história para que possamos contribuir com o seu dia, contribuir com o seu aprendizado. E quando eu ensino você, quando eu compartilho com você, eu também estou aprendendo. Não pense você que primeiro o aprendizado ele passa pela gente e a gente aprende demais compartilhando. Quando você se propõe a compartilhar, você também aprende. Saiba disso. Toda vez que você compartilha o que você aprendeu e você vivencia aquilo que você aprendeu, então começam-se processos de transformação de uma forma poderosa em sua vida. Isso acontece, isso é vivência. Isso também tem a ver com espiritualidade, estado de espíritos, tem a ver com a mentalidade, tem a ver com o emocional, né? E por falar nisso, hoje eu vou dar um bônus aqui para vocês, né? Para quem está assistindo, quero agradecer aí, vocês estão chegando agora, deixa eu ver aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Façam um excelente dia, Aline Oliveira. Façam um excelente dia, Lucilene. E todos que aqui chegarem, sejam todos muito bem-vindos. Façam um maravilhoso dia. Bom, como eu falei, vou deixar um bônus aqui. Ontem pela manhã eu não estive porque eu tive às 19 horas com a Fátima Novaes, e nós fizemos às 19 horas uma live muito especial. Mas hoje, como bônus e trazendo sempre o quilômetro extra, eu vou trazer duas metáforas para você. A primeira delas essa com toda certeza, ela faz muito sentido. Ela faz total sentido. Essa metáfora ela conta sobre a história de um rapaz que chega em um determinado lugar, chega numa localidade, numa cidade. É uma lenda até um pouco antiga. Essa lenda ela conta-se no Oriente e chega até a gente. Mas para chegar direto ao ponto, esse rapaz ele chega numa determinada cidade, numa localidade, e esse rapaz ele pensa o seguinte, ele pergunta para um ancião, falando para o ancião daquela cidade, falando assim: ancião, me diz uma coisa, como são as pessoas dessa cidade? Eu estou vindo de muito longe e eu gostaria de saber como são as pessoas dessa localidade. E aí o ancião, imediatamente, ele volta uma pergunta para o rapaz dizendo o seguinte: rapaz, me diz uma coisa, de onde você vem? Como eram as pessoas lá? E esse rapaz ele volta para o ancião dizendo o seguinte: olha, as pessoas de onde eu vim eram extremamente egoístas, as pessoas eram arrogantes, elas não eram hospitaleiras, eram pessoas que causavam muitos aborrecimentos, eram pessoas horríveis. Aí o ancião volta-se para ele e fala assim: pois é, meu rapaz, aqui nessa cidade, nessa localidade, você vai encontrar pessoas do mesmo tipo. Esse rapaz saiu um pouco desapontado e continuou a sua viagem
e ainda se hospedando naquela cidade. Não muito tempo depois, o ancião que estava por ali logo recebe um novo viajante, um viajante que vinha também de muito longe, chegou até ele e perguntou: "Olá, ancião, bom dia, boa tarde, boa noite, e me responde uma pergunta." E o ancião, claro, ele falou: "Olha, eu gostaria de saber como são as pessoas aqui dessa cidade, dessa localidade." Aí o ancião volta a pergunta para ele dizendo: "Meu rapaz, me diz uma coisa, como são ou como eram as pessoas de onde você vem?" E esse rapaz, ele fala, abrindo um sorriso, dizendo: "Olha, as pessoas de onde eu venho são muito hospitaleiras, são muito agradáveis, são pessoas amorosas, são pessoas que, de alguma maneira, de alguma forma, elas sempre querem o bem das outras." E aí, esse ancião vira para ele e fala assim: "Pois bem, meu amigo, aqui nessa localidade, nessa cidade, você também encontrará pessoas assim." Ele falou: "Pois é, eu sinto tanta falta daquele lugar, mas eu precisei me ausentar de lá." E aí começou essa conversa agradável. Só que no meio dessa conversa tinha alguém que estava observando o ancião e observando o ancião trazer aquelas respostas para aqueles dois viajantes, para aquelas duas pessoas que estavam chegando na cidade. E aí essa pessoa perguntou para o ancião: "Ancião, uma pergunta. Por que para a mesma pergunta o senhor trouxe duas respostas diferentes?" Ele falou: "Pois bem, meu amigo, assim é. Existem respostas diferentes para histórias diferentes. A mesma resposta pode ser diferente para histórias diferentes. Porque as pessoas, elas não trazem o lugar fisicamente, mas elas trazem o coração do lugar. E aonde elas chegam, elas sempre estarão com o mesmo coração daquele lugar." Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: não tem como você se desvencilhar de você, não tem como você se desligar, desconectar de você. As impressões que você tem de ambientes que você viveu, você leva com você por onde você for, onde você estiver, você carrega com você. E você sempre irá encontrar aquilo que você carrega dentro de você. Essa metáfora é muito poderosa, pessoal. E nós podemos criar a nossa realidade o tempo todo. A maneira como nós nos comunicamos com nós mesmos, a maneira como nós tratamos o outro. Então nós sempre iremos encontrar aquilo que nós estamos carregando dentro de nós. E aí fica a pergunta: o que é que você está carregando de outros lugares por onde você passou? O que é que você está carregando dentro de você como lição com relação às pessoas que passaram pela sua vida, né? Qual o aprendizado? Será que de repente você não está encontrando mais do mesmo porque você está carregando sempre a mesma coisa, né? Fica uma lição aí. Isso serve para as duas situações, para situações positivas ou nem tão positivas assim, não é verdade? Bom, essa foi a primeira metáfora que eu fiz questão aqui de compartilhar com vocês. Essa é uma das metáforas que eu ouvi há muitos anos atrás e aprendi demais, né? Bom, a outra metáfora, ela fala sobre dar antes de obter. Na verdade, doar antes de obter. E conta-se a história de um homem
que estava também viajando, só que ele estava viajando no meio do deserto. E lá no deserto, você sabe, areia quente, aquele sol escaldante, aquela temperatura árdua, e este homem já muito cansado da viagem, exausto, muito cansado, muito cansado. Ele já não sabia como sobreviver àquela situação daquele deserto. E acontece que durante a sua caminhada, durante a sua trajetória, ele se depara com uma cabana, uma velha casa no meio do deserto, uma casa que estava totalmente abandonada, as janelas arrebentadas, as portas arrebentadas e um pouco destelhada, mas era um pequeno abrigo ali. E aí ele se encosta um pouco naquela sombra, sabe? Buscando um pouco do frescor daquela casa, um pouco, porque mal daria para se abrigar, até porque casa um pouco destelhada, uma casa velha. E aí imagina isso, ele se acolheu, se escondeu um pouco na sombra. E aí, observando um pouco a volta da casa, ele observa que tinha uma bomba d'água. Olha isso, uma bomba d'água. Ele observa e ele fala: uau, eu vou sobreviver, eu vou beber água. Finalmente, ele começa a imaginar isso, né? E aí ele se arrasta, com muita dificuldade, ele se arrasta até aquela bomba d'água e aí ele começa a bombear aquela bomba d'água para ver se saía água, claro, porque ele estava com muita sede, muito cansado, exausto. Ele começa a bombear e não saía uma gota d'água, porque aquela bomba ela estava completamente enferrujada e muito tempo ali sem manutenção, sem nada. Só que de repente ele olha ao lado daquela bomba d'água, ele enxerga e ele encontra uma garrafa. Oi, Ivone, faça um maravilhoso dia. Oi, Sirleide, faça um maravilhoso dia. Ele encontra essa garrafa e nessa garrafa, bem próximo da bomba d'água, ele observa e ele vê que tem algo escrito no rótulo da garrafa. E ele começa a limpar aquela garrafa, ele começa a limpar o rótulo da garrafa e era um papel onde estava escrito dizendo o seguinte: utilize toda a água daqui de dentro para colocar dentro da bomba, para que saia a água. E aí ele ficou pensando, ele ficou imaginando com aquela garrafa na mão, ele ficou pensando, ele ficou pensando, peraí, se eu tomar, ele sacudiu, ele viu que tinha água dentro da garrafa e ele falou assim para si mesmo, ele falou: se eu tomar toda a água, eu vou saciar a minha sede, eu vou resolver o meu problema aqui, porque eu estou com muita sede, aqui tem água. E aí ele falou assim: bom, eu posso resolver isso, mas será que nessa bomba tem água? Será que eu não posso tirar mais água dessa bomba? Então esse rapaz, esse viajante, ele imagina o seguinte: oi Fátima, ótimo dia. Ele imagina o seguinte: peraí, se eu tirar a água daqui, colocar na bomba e sair água, eu vou ter muito mais água. Agora, e se eu colocar essa água nessa bomba e não sair água nenhuma? Era um risco que ele corria. Era um risco que ele corria de simplesmente tirar o que estava ali naquela garrafa, alimentar a bomba para poder gerar mais água, ou simplesmente não ter água nenhuma naquela bomba. Mas no rótulo daquela garrafa estava dizendo que ele podia fazer isso, que ia dar certo. Pois bem, esse homem, ele
depois de pensar muito, imaginar a situação, ele tomou atitude. Ele arrancou a rolha da garrafa e ele colocou a água dentro da bomba e ele começou a bombear. A bomba começava a fazer alguns barulhos, rangendo, aquela coisa de ferrugem, né? Aquela coisa de antigo, de não estar sendo usado há muito tempo e está ali no meio do deserto. Ele começa a bombear e começa a sair um pouco de água, com ferrugem, e aí um fiozinho d'água começa a sair, e aí ele continua bombeando, e aí ele percebe, com mais força que ele vai bombeando, ele percebe que aquele fiozinho d'água se torna a partir de agora um caminho da água maior, e vai tendo um fluxo de água maior, e esse homem, com muita gratidão, ele começa a beber daquela água, ele vai bebendo água, e ele fica muito satisfeito, muito feliz, muito satisfeito. Ah, que felicidade para aquele homem que já estava desgastado, ele praticamente toma um banho com aquela água fresca, aquela água que estava ali tanto tempo inexplorada. E aí, esse homem ele pensa, bom, eu vou prosseguir a viagem agora que eu estou refeito, estou revitalizado, energizado, eu consigo prosseguir minha viagem. E ainda bem que tinha essa bomba e principalmente, ainda bem que havia essa garrafa com estes dizeres. Se não houvesse esses dizeres, eu não seguisse esses dizeres, e eu simplesmente concluísse que eu devesse beber aquela água da garrafa, provavelmente eu não me saciaria e provavelmente eu não ativaria essa bomba. Pessoal, esse homem, ele mantém aqueles dizeres naquela garrafa e ele imediatamente ele faz a seguinte situação, ele ainda dá um jeito de escrever ao lado, coloca um novo rótulo dizendo assim, olha, acredite, funciona, faça exatamente o que está escrito porque funciona. E aí esse homem deixa novamente aquela garrafa ali ao lado da bomba e prossegue a sua viagem. E aí uma grande lição que fica para nós. Antes de você obter a água, você precisa doar a água. Antes de você fazer colheitas, você precisa plantar. É necessário plantar. E muitas vezes você terá o seu momento de escolha, você terá o seu momento de simplesmente escolher. Você pode tomar toda a água da garrafa e não deixar mais nada para si e não se satisfazer. E ainda você não deixar para o outro. Repare que esse homem tem um aprendizado incrível na sua viagem, na sua trajetória. Ele passa por momentos complicados, mas a bomba estava ali. Alguém havia construído aquela bomba, alguém havia deixado uma garrafa e uma instrução. Alguém sempre deixa uma instrução para a gente. E aí? Você vai deixar e reforçar essa instrução para alguém? Você vai deixar água, um pouco de água para alguém, para seguir as instruções e poder bombear para que jorre muita água no meio do deserto? Ou simplesmente você vai pensar somente em si e tomar toda a água da garrafa e não deixar para o próximo que vier? Então, com essas duas metáforas, nós temos grandes lições, poderosas lições para o nosso dia de hoje, para o nosso final de semana, para os próximos dias que virão. Como é que você está vendo o ambiente que você está? Se as pessoas que estão no ambiente
são sempre pessoas hostis, horríveis? Será que é porque de repente você já não vem carregando isso dentro de você? Pense sobre isso, é a primeira metáfora. Quem não viu, depois pega do comecinho e vê, tá? E essa segunda metáfora sobre essa questão desse rapaz que acabou doando água para obter mais água. Você doa antes de obter, você planta antes de colher. Como é que você está lidando com isso e como é que você vai lidar com isso nos próximos dias? Como você vai agir? E qual é o seu comprometimento com você mesmo com relação a esses feitos, com relação a essas lições? Entenda? É uma metáfora, é uma história, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com quem nós somos, tem muito a ver como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos, tá bom? Então, faça bom uso, faça um maravilhoso dia, que você possa ter e compartilhar essas lições. E quero pedir uma gentileza para você, espalhe essa garrafa d'água para muitas pessoas nesse momento, ou aquelas pessoas que você tem mais afinidade, leve garrafa para elas. Elas estão precisando beber água. O que elas vão fazer com essa garrafa e o que elas vão, a atitude que elas vão tomar pode ser algo salvador, libertador para elas. Depois ela vai te agradecer por isso, tá bom? Que você tenha um final de semana incrível. Faça ele ser um final de semana incrível, tá bom? Um forte abraço. Segunda-feira eu tô aqui às 7h07 da manhã compartilhando metáforas. Antes que eu me esqueça, dá uma olhadinha lá na minha bio. Na minha bio nós temos ali o acesso à comunidade, a comunidade terapêutica Sela, né? A comunidade terapêutica Sela. Sela significa parar para elevar. Tá na hora de elevar, hein? Quer elevar? Então participa da comunidade Sela. Encontros ao vivo todas as quartas-feiras. É uma comunidade exclusiva de atendimento terapêutico, de acompanhamento, de ajuda, com toda certeza, tá bom? Indica para alguém, ou se faz sentido para você, participe da comunidade. Faça um maravilhoso dia. Muita gratidão. Abraço.